A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Nós estamos continuando os nossos estudos sobre o Espiritismo na Arte, que já fizemos 2 temporadas. Preste atenção, você pode ir no playlist aí da RBE, da Rádio Brasil Espírita, e procurar os primeiros programas. No ano de 2020, nós fizemos 20 programas. No ano de 2021, que foi a 2ª temporada, nós fizemos 41 programas. Olha que riqueza, meus irmãos, falando da arte e de Leon Denis. E nessa 3ª temporada, nós estamos dedicando, eu e a minha parceira, TT, estamos dedicando a arte do nosso país. Por isso que nós colocamos esse banner: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque sem a arte, nós não conseguiremos construir essa pátria do Evangelho. Porque a arte é poesia, é beleza. Leon Denis foi magistral nisso. Ele diz assim: a beleza, eu vou até ler aqui no livrinho dele, a beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração e, às vezes, de entusiasmo. E nós dividimos o nosso trabalho, como vocês nos acompanham sempre, sabem disso, nas regiões do Brasil. Nós já fizemos a região norte, fizemos a região nordeste e estamos na região sudeste, a região da qual eu faço parte, que a TT faz parte lá da região nordeste. E na semana passada nós vimos os escritores mineiros Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. Separamos alguns dos melhores trechos do Grande Sertão Vereda, trechos lindos e emocionantes. Inclusive o real não está no início e nem no fim. Ele se mostra para a gente, no meio da travessia. E também homenageamos o querido Carlos Drummond de Andrade com o movimento literário modernista. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça. E também aquele lindo verso dele: e agora, José, sem parede nua para encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Foi lindo esse programa, a gente se diverte, a gente curte. E essa semana, daqui a pouco eu passo a palavra para a TT. Estou só relembrando para a gente aquecendo nossos neurônios, né, TT? Esta semana nós vamos homenagear 2 grandes artistas brasileiros. Um chama Catulo da Paixão Cearense, homenagem à nossa querida TT, e a Dona Irã Barbosa, homenagem a nós todos, porque todos nós curtimos muito a música e a poesia desses nossos irmãos. Fala aí, TT, cumprimento o nosso povo querido. Oi, queridos amigos dessa Rádio Brasil Espírita de Alagoas, que há 11 anos ilumina, né, consciências, ou seja, tem uma constelação aí, né, Leilinha, que semana passada nós fomos visitar a exposição do Van Gogh, aqui no Rio de Janeiro, e vimos aquele céu de estrelas do Van Gogh, que é essa estrela, essa iluminação que essa rádio proporciona
a cada ouvinte, né, que acompanha de hora em hora a programação farta e uma programação rica sobre como a gente pode prosseguir, né, Leilinha, espiritualmente falando. E olha, quem está aqui, nosso Leon Denis, que eu sempre trago o livrinho para quem está chegando aqui pela primeira vez, saber que este é o livro que norteia esse programa, né? E que é tão lindo o que Denis fala, quando ele fala, eu gostaria de vos falar sobre a inspiração. Então, Catulo da Paixão Cearense, vocês vão ouvir versos melodiosos, com melodia, não saiu a palavra, deu uma enrolada. Saiu melodioso, você falou certinho. É, melodioso, exatamente, para mim rolou, né? E Não. nada como esse pensar do Denis para tentar transferir para vocês o que a gente sente ao estudar e ao ouvir falar de Catulo da Paixão Cearense, que nasceu em São Luís, Leilinha. Ele é lá da terrinha, hein? O poeta do sertão. Eu gostaria de vos falar sobre a inspiração. É um procedimento de transmissão da luz divina. Ela se produz sob diversas formas, porquanto a arte, com suas inúmeras ramificações, aproxima-se em graus diversos desse plano divino do qual vos falo. Então, quem quiser saber mais, adquira esse livro, porque é de um conhecimento riquíssimo, riquíssimo, para quem gosta de arte. Ele já teve tantas edições, né, que olha como é diferente, ó. Que lindo, né? Mas então, é a arte na pureza do ser. E o que vamos falar do Catulo da Paixão Cearense? Ele é um poeta do sertão. Foi um poeta, teatrólogo, músico e compositor brasileiro. É considerado um dos maiores compositores da história da canção popular brasileira. Maranhense, morreu no Rio de Janeiro em 1946, aos 82 anos. Imortalizou o luar do sertão. E aí, Leilinha? Menina, quem não conhece essa música, nós vamos falar a poesia e depois cantarolar qualquer coisinha, né? Sobre o luar do sertão. Ó, que saudades do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Que lindo, meus irmãos. E realmente a cidade grande, que tem uma iluminação muito bonita, claro, né? A gente que mora na capital do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, muitas avenidas iluminadas, muita luz nos jardins. Então, você olha para o céu, você não vê aquele luar brilhante que você é capaz de ver quando você vai para o sertão do Brasil, né? Eu imagino o sertão maranhense, que ele era de lá. Então, ele canta isso. Ai, que saudade, que saudade do luar da minha terra, lá na serra, branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar da cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Então, Tetê, você que é maranhense, como é o luar do sertão? O luar do sertão, ele parece tocar o solo em um determinado momento, né? Aquela lua grandiosa, e depois ela vai ficando distante, distante, mas nem por isso menos luminosa. Eu tive a oportunidade de ver, né, o dia findar e o início da noite. Eu estava na estrada voltando de Barreirinhas, que visitamos os Lençóis, que é mais uma obra de Deus, né? Quem quer falar com Deus direitinho, vá aos Lençóis Maranhenses, meu Deus do céu. E Leila, é de uma sutileza e tons, sabe?
arroxeados, alaranjados, quando está entrando a lua e saindo o sol, que é uma coisa divina, né? E o luar mesmo, quando tem lua cheia no sertão, você não precisa acender uma lamparina, quem esteja ainda na lamparina, que é difícil, todo mundo já tem quase energia elétrica no nosso país, mas tem população que ainda usa assim, ou querosene, que é aquele gásinho, né? Ou a lamparina, mas é maravilhoso, é a poesia de Deus sobre nós, a verdade é essa. E se afasta um pouco dos grandes centros, né? E vai ver o luar da sua terra, né? Lá em Minas, imagina, né? Lá nos Pampas, lá do Rio Grande do Sul, meu Deus. Cada lugar tem a sua poesia. É verdade. Né? No pôr do sol. Se você pensar, o sol é o mesmo, mas a poesia da localização aonde você esteja vai te dar uma outra dimensão, não é isso, Leila? É verdade. Lá no Espírito Santo, na cidade chamada Pequiá, ele não chega a ser uma cidade, é um condado, vamos dizer assim, de Iona. E lá meus parentes todos produziam café, ainda são daquela região, né? À noite a gente fazia seresta, e o Josauro, que foi um grande amigo, um grande irmão, já desencarnou, ele cantava: lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Uma música antiga. E ele nos emocionava, porque aquela lua parecia estar mais perto. É como você diz, como não tinha lâmpada elétrica, naquela época ainda não tinha, quando eu percorria aquelas ruelas, aquelas fazendas junto com meus primos, a gente tinha a lua, uma coisa tão iluminada, tão grandiosa, que a noite virava dia, não digo dia, né? Mas a noite ficava prateada, o chão ficava embranquecido. Por isso que eu acho lindo ele dizer as folhas secas pelo chão, especialmente na região seca, que as folhas estão secas. Imagina iluminados pela lua, como deve ficar bonito, né, Tetê? Lindo, lindo. Se a gente olhar, tudo vira poesia, né, Leila? Basta você clicar naquele estado que o ser deve estar sempre em sintonia, que é observar as coisas como elas são e não como a gente quer que sejam, né? Quando você vê a pureza de cada coisa, de cada momento, aí sim você está no estado de beleza do ser, que aí você não julga, você não quer modificar, você apenas sente, né? Então, eu voltei de lá, sim, sentindo tudo. É maravilhoso isso, Tetê, porque aí nos coloca diante dessa certeza que Leon Denis fala da nossa transcendentalidade. Nós somos transcendentes, nós pertencemos ao mundo físico, mas também ao mundo espiritual. E ele propõe nesse livro a arte transcendental, ou seja, esse olhar que você falou, é você ver além das aparências, é você ver com os olhos da alma e com sentimento, aí você vai enxergar muito mais coisas que você nem via, né? Então, voltando para o Luar do Sertão, ele fala assim: não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. É o estribilho, né? Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Vai lá, Tetê. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata, prateando a solidão. A gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia nos nascer no coração. Que lindo, né? Dizer que é um sol de prata. Exatamente essa definição que eu queria falar. É um sol de prata. É aquele sol que não queima, mas nos deixa assim mais bonitos, né? Porque a gente fica numa sombra diferente. Quem tem olhos de ver, que veja, né, Tetê? Isso mesmo.
E Aí vamos treinar esse olhar, né? é verdade. Não há o gente ou não, No luar ar. como este do sertão. Se Deus me ouvisse com amor e caridade, me faria essa vontade, o ideal do coração. Era que a morte a descontar me surpreendesse e eu morresse numa noite do luar do meu sertão. Que lindo, né? É muito poético, embora eu não queira morrer com noite de luar, não. Nós temos que viver muito, porque nós precisamos de estar na Terra o mais tempo possível. Mas, como diz aqui o Catulo, né? Se a gente puder morrer assim de uma forma bem romântica, bem tranquila, abraçado pelo luar, por que não, né, Tetê? De uma forma poética. Ô Leilinha, o Catulo da Paixão Cearense, ele tem esse cearense porque o pai era cearense. E aí botava o nome, entendeu? Então, antigamente o que era bonito, a pessoa botava e virava um nome próprio, né? Um sobrenome. Então, o que acontece? Ele tocava flauta de início, só depois ele passou para o violão, né? Moraram no Ceará, porque houve problemas com o pai no Maranhão, se mudaram para o Ceará. Mas quando ele estava já mais de adolescência para adulto, ele se manda para o Rio de Janeiro, ele se muda com a família. E depois os pais falecem e ele tem que trabalhar. Mas aí ele não larga a boemia, que é a vida dele, né, de compositor. Porque, inclusive, ele mais novinho, ele andou pegando umas sovas do pai, porque o pai achava que ele era boêmio, olha só. Nem sempre era assim. Exatamente. Então, eles tinham o quê? Receio do filho descambar só para boemia e não para trabalhar, né? Imagina, um cearense que já trabalha pra caramba, aí vê o filho tocando uma viola. E o filho que tocou uma viola, ele é um dos maiores, né, compositores da música popular brasileira. Não, ele imortalizou com essa música, não há quem não conheça, né? E essa música, ouvintes, ela é considerada o segundo hino nacional do Brasil, acredita? Nas nossas pesquisas foi encontrado isso. Então, Luar do Sertão é o segundo hino brasileiro, porque todo brasileiro já ouviu e quiçá já cantou também, né? Entenda, apesar de todo esse sucesso, ele teve dificuldades financeiras, né, na velhice. E fez uma passagem aos 82 anos, né, quando o coração dele para. Né? Agora, uma outra música que é esplendorosa dele, eu acho que vocês já ouviram, porque já foi tema de novela das 18 horas, né? Aquela novelinha boa de assistir, quando a gente quer tirar um cochilo do sofá, a gente aciona ela e dorme. Olha só. Eu não durmo, não, que eu adoro novela. Eu confesso. Leila, tu já ouviste essa aí, ó? Ontem, ó, luar, nós dois em plena solidão. Quem canta é Fafá de Belém. Tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calma se fiquei, mas fitando azul, azul do céu, a lua azul eu te mostrei. Ele segue, ou seja, é de uma poesia. É uma valsa, né? Linda. Isso. É maravilhosa. Exatamente. É maravilhoso. Muito romântico. Ele se imortalizou realmente como grande compositor. Nós agradecemos muito, nós que entendemos que a morte não existe em algum lugar, Catulo. E eu fiquei procurando assim, será que ele chama Catulo mesmo? Eu nunca tinha visto esse nome. Ele chamava assim mesmo, Catulo da Paixão Cearense. Olha que nome incrível. Só um artista poderia carregar esse nome, né? Sem causar assim uma indignação, né? Mas ele, como grande artista, ele imortalizou o nome dele, ligando a coisas lindas, como o Luar do Sertão,
E essa música que a TT, como é que chama essa música, TT? Olha, eu não peguei o título da música, eu fiquei tão assim envolvida, né? Eu não peguei o título. Neuzinha, depois, se você puder, dá uma Uma ajudada aí, uma né? ajudada aqui, ó, para correr para o ouvinte. Ontem ao luar, nós dois em plena solidão. Tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calma se fiquei, mas citando o azul, do azul do céu, a lua azul, eu te mostrei. É uma música também. Veja, ele amava o luar, né, Lila? Duas músicas bem tocadas e estão, sim, pleno século XXI, porque a gente traz o que é de beleza e ela atravessa, né, as pontes do tempo, não tem? É que nem o Van Gogh, ele fala assim, É verdade. a gente viu na exposição, eu queria que minhas obras fossem, né, fossem conhecidas lá adiante, não são com essas palavras, mas foi isso que eu entendi, né? E a gente estava em pleno século XXI, admirando, entrando na arte dele, naquela exposição. E isso é transcender, né? É verdade, transcender o próprio tempo, né? Isso. Então, nós temos que falar de Adoniran Barbosa também. Adoniran Barbosa, nome artístico de João Rubinato. Foi um compositor, cantor, comediante e ator brasileiro. Rubinato representava em programas de rádio diversas personagens, entre as quais Adoniran Barbosa, que acabou por se confundir com seu criador. Então, Adoniran Barbosa era um personagem dele no rádio, que acabou se confundir por ele mesmo, com seu criador, dado a sua grande popularidade. Ele nasceu em São Paulo em 1912 e faleceu com 70 anos em 1982. As músicas dele, claro, se tornaram imortais. Trem das 11, quem não conhece? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. E a outra, Iracema, Iracema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar esta rua. Eu falava, mas você não me ligava, não. Iracema, você atravessou contramão. Ele falava naquela linguagem, assim, bem do interior paulista, né? E aí nós destacamos duas aqui para a gente examinar a poesia, que ele tem muitas músicas, assim como Catulo da Paixão Cearense. Mas o nosso tempo é de 30 minutos, e então é só uma homenagem que nós prestamos a esses dois grandes artistas e pedimos a Jesus que enderece a cada um deles a nossa profunda gratidão pelo fato de deixarem para o mundo essa herança tão importante que é a música brasileira. Então, vamos ver Saudosa Maloca, que é outra música dele que todo mundo conhece. Fala aí, Tetê. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está, esse edifício harto era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, eu nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fumo pro meio da rua, apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas de cima eu falei, os homens estão com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. Olha que ditado que ele usou, né? E hoje nós pega as paias
nas gramas do jardim. E para esquecer, nós cantemos assim. Como é que é, Tetê? Saudosa maloca, maloca querida, maroca querida, E de onde nós nascemos, mais feliz de nossa vida. A Tetê não era seresteira da minha época, não. Essa música essa música é bem antiga. Cante aí com a gente, porque quem canta seus males espanta, né, Leilinha? Isso Vamos lá. mesmo. E outra dele, assim, muito grandiosa também, que fala exatamente com esse sotaque do interior paulista, né? Do nosso povo com nível cultural, com regionalismo, nem tem a ver com nível cultural, porque fala-se assim um português muito característico, é da música do Arnesto. Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não somos tatu. Aí, repete. Ernesto nos convidou, né? Depois ele fala, no outro dia encontremos o Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia ter punhado um recado na porta. Então, olha que coisa interessante. Quantas vezes já nos aconteceu o caso de você ir visitar uma pessoa e chegava lá, não tinha ninguém, né? Mas se você foi convidado, aí você fala assim, mas será possível que alguém convidou e esqueceu? Sim, já me aconteceu isso. Já me aconteceu isso. A pessoa me convidou a mim, meu marido, passa lá, estamos esperando você. Chegamos lá, não tinha ninguém na casa, e depois eles pediram mil desculpas, porque esqueceram que haviam convidado, né? E o carioca é assim, você não convida não, que ele vai, porque o mineiro é diferente, né? O mineiro, ele convida e é uma coisa assim, de responsabilidade. Mas o carioca fala assim, passa lá em casa. Se você bobear, ele passa mesmo, ele não tem essa cerimônia, que eu acho maravilhoso no povo carioca. Como eu morei muitos anos em Minas Gerais, era assim, você tinha que marcar, convidar, marcar, e era compromisso. Mas esse aqui, o paulista mostrou que esse compromisso pode ser esquecido, né, TT? Exatamente, né? Aí vai lá em frente, como é que ele bota? No outro dia encontramos com Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Qual é o recado dele, Leila? Um recado assim, olha, turma, não deu para esperar. Duvido que isso não faz marco. Não tem importância. Assinado em cruz, porque não sei escrever, Ernesto. Ótimo! Então, já tem um modelinho aí para quando não puder receber a pessoa, né? É muito lindo, né? Então fala. É uma sátira, né? Uma situação. No outro dia encontremos o Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa, mas você devia ter punhado um recado na porta. E é engraçado que eles declamam o recado, né? Mas como é que a pessoa vai deixar um recado se ela não sabe escrever? Ela podia deixar só um X. Devia dar um X. Isso era na época que não se tinha o bendito do celular, né? Porque hoje em dia não tem desculpa, né? Todo mundo tem um celularzinho para mandar o recado. Então, quando não puder receber a pessoa, avisa a gente. É claro que um esquecimento é desculpável, né? Dependendo da situação. Antigamente era muito mais enjoado, porque a pessoa, para se locomover em outro lugar, era muito mais complicado do que agora.
Então você chega, bate na porta, não tem ninguém, aí você fica batendo, batendo. Aí você pensa uma porção de coisas que, como não tinha celular, você fala, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que... E cria um nível de estresse alto, né? No momento que nunca havia ocorrido. Mas se você lida com um amigo que é sempre esquecido, então você já pode esperar determinadas situações. Mas é muito bonito, meus irmãos, estamos nos nossos momentos finais e nós gostaríamos de agradecer muito a sua generosa participação, os seus compartilhamentos, que já percebemos que vocês compartilham com os amigos. Façam isso e estarão ajudando a Rádio Brasil Espírita de Alagoas nesse ideal maravilhoso de servir a causa do bem. Muito obrigado, fiquem conosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. CT, despede aí. Fiquem com Deus e continue a caminhar na nossa estrada. O Espiritismo na arte é essa clareza espiritual aonde faz brotar a melhor arte do teu ser. Vamos em frente, né? Fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser, como diz a Leilinha. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.